Vitória do Flamengo, e o Flamengo continua na liderança do Brasileirão. Olá, Heraldo. Olá, Clóvis Monteiro, meus amigos e minhas amigas da Super Rádio Tupi. Com a vitória do Flamengo dura, difícil, sábado sobre o Mirassol por 2-1, e a derrota ontem do Cruzeiro em casa para o Santos também por 2-1, o Flamengo termina o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na liderança com 40 pontos. E olha que tem um jogo a menos, uma partida contra o Sport em Recife. O Flamengo fez 18 jogos e o Cruzeiro 19. O Flamengo tem 40 pontos e o Cruzeiro 37. Ontem fizemos uma pesquisa no Bola em Jogo, Clóvis, dos 22 campeonatos nacionais até hoje disputados por pontos corridos. Em 15 de 22, o vencedor do primeiro turno terminou campeão brasileiro lá no final com 38 jogos. Baseado então nessa estatística, fizemos a pergunta se o Flamengo já podia ser considerado virtual campeão deste ano, e 64% dos ouvintes disseram que sim. O Flamengo encontrou um adversário duríssimo, a equipe do Mirassol, time que veio da segunda divisão no ano passado e que faz um campeonato surpreendente. Mas o Flamengo se impôs graças principalmente ao talento de De Arrascaeta. Brilhou o craque uruguaio com a camisa 10 do Flamengo, fez um gol, comandou o time e o Flamengo venceu o Mirassol por 2-1. No outro jogo do sábado importante, o Botafogo aplicou uma surpreendente goleada no Fortaleza, na casa do Fortaleza. 5-0, 2 gols no primeiro tempo, 3 no segundo tempo. Fortaleza teve um jogador expulso logo no começo da partida, mas o Botafogo não tem nada com isso. Aplicou uma goleada e entrou ali na briga pelos primeiros colocados do campeonato. Termina esse primeiro turno em 5º lugar. Aspirar ao título é difícil, mas ficar na briga do G4 é bem possível para o Botafogo, Clóvis Monteiro. Fale por você, achar bem difícil, né? Tem metade do campeonato ainda e a gente já viu cada coisa aí, né? Eu sou o torcedor do Botafogo assumido, né? Verdade? E também sou torcedor do Grêmio, que tá fazendo vergonha. Ontem conseguiu ressuscitar o Sport, que não tinha ganho nenhum jogo ainda, fora de casa, ganhou lá em plena arena lotada do Grêmio. Falando no Vasco e Fluminense, sábado o técnico Renato Gaúcho, ele tropeçou, né? Ficou no empate 3-3, 6 gols no jogo com o Bahia. Clóvis, no sábado, o técnico Renato Gaúcho, que está apostando muito mais nas Copas que o Fluminense está disputando, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, colocou um time reserva para enfrentar o Bahia em Salvador. E olha que os reservas fizeram bonito. O Fluminense quase venceu o jogo. Estava vencendo por 3-2. Nos minutos finais, o Bahia conseguiu empatar. 3-3. Mas o Fluminense está de olho mesmo. O Renato foi muito claro na entrevista após o jogo. É na disputa da Copa Sul-Americana. Terça-feira, amanhã, o Fluminense vai enfrentar o América de Cali. São jogos de ida e volta. Esse primeiro jogo do Fluminense contra o América de Cali lá na Colômbia, depois tem o jogo no Maracanã e o Renato Gaúcho guardou seus titulares para essa partida. Já o Vasco, que tem mesmo que pensar no Campeonato Brasileiro, porque está na zona de rebaixamento, fez até um bom jogo em São Januário contra o Atlético Mineiro, mas não passou do empate de 1-1. Levou um gol com menos de 1 minuto de jogo. Depois reagiu, empatou o jogo, mas não conseguiu virar, ficou nesse 1-1 e termina o primeiro turno na zona de rebaixamento. Vai precisar o Vasco fazer um segundo turno de ampla recuperação para fugir desse perigo, desse risco de mais um rebaixamento. Assim é que os clubes terminaram. O Flamengo em primeiro com 40 pontos, o Botafogo em quinto com 29, o Fluminense em nono com 24 e o Vasco da Gama está na zona de rebaixamento, na primeira posição da zona de rebaixamento. Claro que uma pequena reação já vai bastar para o time conseguir se reerguer e escapar dessa incômoda situação. Grande abraço, Clóvis, e uma boa semana para todos os nossos queridos amigos da família Tupi.